Olha, pessoal, desde que eu entrei na publicidade, e eu moro em São Paulo há 3 anos, né? Mas a Sotaque tem 5 anos, a gente está fazendo 5 anos. Eu juro por Deus, assim, eu entrava no LinkedIn e via vocês. Vocês sempre foram pessoas assim muito inspirações e uma grande referência. E estar com vocês hoje, não só aqui, mas ter criado amizade e a gente ser parceiro hoje em dia, para mim é a maior realização de verdade, assim. De verdade mesmo, e eu quero agradecer a generosidade, o tempo de vocês e o carinho que vocês têm comigo e como vocês abrem sempre as portas. E eu falo isso de coração mesmo, porque para mim é um motivo de muito orgulho, de verdade. E estamos com mulheres líderes, gestoras, mães, à frente de negócios. E eu vou falar para vocês, assim, eu tenho certeza que a vida, né, de quem é gestor não é fácil. Né? A gente lidera pessoas, a gente está o tempo todo à frente de decisões. Muita gente que às vezes eu falo assim, não, jamais, não, me deixa aqui como CEO, não me coloca como CEO, porque existe uma pressão de mercado, existe uma pressão de número, existe uma responsabilidade muito grande. E eu queria primeiro entender como foi o momento que vocês foram chamadas para essa cadeira e o que é que vocês achavam que era e o que é de verdade. Hein, Karina? Perfeito, obrigada. Gente, boa noite, tudo bem? Prazer estar com vocês, obrigada pelo convite. E a admiração e o carinho é mútuo, não só com você, com vocês, duas. Então, uma delícia estar aqui para a gente bater papo. Bom, eu sou CEO da VML, que é uma agência que é uma fusão de 2 grandes agências, que estão há muitos anos no Brasil, que era a Wunderman Thompson e a Young & Rubicam. E eu estou nesse cargo faz 1 ano e meio, e fui convidada para assumir essa fusão. E, olha, foi uma emoção. Então, assim, comecei essa jornada como CEO com muita responsabilidade. Eu acho que tem um senso... E eu acho que tem uma coisa, a gente está falando e vai falar de um painel de mulheres, que eu acho que tem uma coisa que a mulher traz também, é um senso de responsabilidade. A hora que eu sentei, até hoje, eu falo, alguém falou para mim isso ontem. Poxa, mas essa satisfação de você ter chegado lá, eu falei, poxa, eu não sinto isso. Eu sinto uma satisfação de ver as coisas acontecendo, eu sinto uma satisfação da gente ver o trabalho, os projetos, as pessoas, os times montados. Então, eu tenho essa satisfação, mas eu não sei se é uma coisa, e até para perguntar se é uma coisa inerente às mulheres, mas não tem aquela coisa, nossa, yes. Não, eu tenho um senso de responsabilidade tão grande e essa satisfação de ver as coisas acontecendo que eu não acho que eu cheguei lá. Eu acho que tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para aprender, e nesse 1 ano e meio, eu acho que aprendi demais, maravilhoso, a como fazer uma fusão, que no meu caso era uma fusão, poxa, como montar um time, que tipo de liderança eu queria ser, porque eu já tinha uma posição de C-level, mas, de fato, quando você assume a posição de CEO, é muito diferente, e acho, sim, que tem uma solidão maior, quando você está sentada nessa cadeira, do que você ser uma COO, um CFO, uma CFO. Eu acho que é diferente. Eu acho que tem uma solitude maior e um senso de responsabilidade muito maior. Então, acho que a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade, mas buscar muito apoio também, porque é mais solitário. E vocês? Como foi essa jornada? Bom, você é sempre muito querido. Você passa dos limites. Muito obrigada por isso. É uma honra para a gente estar aqui com você e assistir esse empreendedor exponencial gigantesco que você é. Bom para o mercado, sorte a nossa. Val, Cá, amor profundo. Então, obrigada pelo convite. Bom, eu assumi a cadeira de CEO com 34 anos. Eu falo meio rindo, porque... hoje eu tenho 43, e olhando para trás, eu sempre pergunto quem foi o maluco que fez isso. É uma maluquice oficial. Eu vinha de uma fusão também da APP de New Energy com a Grey. E uma fusão, acho que eu me solidarizo com a Karina, porque é uma fusão... É um processo muito difícil, é um processo muito longo, é um processo... acho que de muitos desafios, porque você mistura muita cultura, muita gente diferente, muita expectativa diferente, e fica todo mundo olhando para a tua cara achando que a solução vai acontecer amanhã, e ela precisa de tempo para acontecer.
Então, eu assumi, né, logo depois dessa fusão. E aí, enfim, a gente teve a sorte, o privilégio de estar dentro de uma estrutura que era muito organizada, apesar da agência não estar no extinto Grupo Nilcon. Então, tinha a Yang, que hoje, de certa forma, a Karina lidera, com outro nome, mas um pedação dela. Tinha a Underman como a maior agência digital na época, a Yang como a maior agência offline, e a gente teve a oportunidade de criar uma agência que a gente acreditava para o futuro e desenhar do zero, com todo o apoio possível. De lá para cá, eu fiquei muitos anos na Grey e estou os últimos 5 na Lulara TBWA. E eu diria que eu acho que o processo de liderança, em geral, independente do cargo, é natural. Eu concordo com tudo que a Ká falou, mas eu acho que o processo de liderança é um eterno exercício de generosidade e de humildade. Generosidade para entender e de verdade tentar entender o que todo mundo precisa e quer, e o que a empresa precisa, e como é que você tenta unir esses dois mundos, e de humildade para saber que você vai errar todos os dias, mesmo tentando fazer o melhor, que você não vai corresponder às expectativas de todo mundo, mesmo se matando para isso, e de entender que a gente é humano, que a gente vai errar e que a gente vai fazer de novo e vai acertar muito menos do que a gente gostaria, vai errar muito mais do que a gente gostaria. E eu acho que esse processo vai trazendo um pouco de maturidade para que a gente possa, de fato, entender que esse é o processo e que ele faz parte. Por outro lado, eu acho que a gente vive no nosso mercado um desafio que é um pouquinho maior, porque é um mercado extremamente de exemplos de líderes masculinos. E a gente cresceu dessa forma, né? A gente se desenvolveu dessa forma, e quando a gente olha para o mercado, ele continua tendo como exemplo as lideranças masculinas. Então, ele tem sempre uma dicotomia, porque a gente, de certa forma, sempre vai ser comparado com uma liderança que não necessariamente é a que a gente busca ser. Então, a gente está abrindo novos caminhos, novas frentes, e tentando mostrar, eu acho que através do exemplo, todos os dias, que dá, que tem espaço para todo mundo, tem espaço para todas as lideranças, e que dá para fazer de um jeito diferente, melhor todos os dias. Uau! Val, queria ouvir de você também. Gente, eu estou aqui por causa do Vini, né, como a Karina falou, para me tirar de casa essa hora, só sendo ele. Estou à fome dos infernos, eu só queria estar jantando. E depois porque, ter um painel que tem 3 CEOs mulheres não é comum. E aí vim por vocês também, porque é um privilégio, porque é difícil. Porque é difícil chegar aqui e nunca chega. E sendo mulher é difícil porque você, na maioria das vezes, você teve licença maternidade, porque aí o filho é pequeno, depois o filho é grande. Eu estava numa reunião outro dia, eu e 3 homens. Meu telefone tocou 3 vezes. Puta reunião importante. Só que, sei lá, era assim, a máquina de lavar quebrou, tem que pagar o homem, o Pix não passava, não sei o quê, nanana. Telefone de nenhum homem que trabalha com a gente toca para falar, passa o Pix para o homem que conserta a máquina de lavar. E isso dá uma canseira mental absurda. Absurda. Então, e eu sei que tem muitos homens que ajudam, a coisa está mudando. Eu, graças a Deus, meu marido ajuda. O segundo. Então, o primeiro não ajudou, foi dispensado. Então, assim, é difícil. E, no meu caso, a minha história é um pouco diferente. Eu trabalhei muito tempo com a Karina. Foi Cupido? Hã? Foi a Cupido do o marido casamento. da Karina é meu amigo, é graças a mim. Só para ficar bem claro. Estou aqui pagando Cafetina nas horas vagas. O feed matchmaking da Valéria, tá? Que ela me obriga sempre. Mas sinceramente, eu tinha desistido da profissão. Falei, vou embora, cansei. Estava 6 anos fora disso, de fazer isso, quando o Gaston e o Anselmo, que fundaram a GUT, que é uma agência independente, me chamaram para montar a operação no Brasil.
Então foi diferente. Eu não peguei uma fusão com 1.000 pessoas, uma treta de holding Mas company. abrir algo do zero é... Abrir algo do zero É é outra outra treta. treta. Mas e o que me motivou a voltar foi poder montar um negócio do zero, poder ter uma cultura clara do zero, poder fazer um negócio do zero. Se depois ele vai continuar como você planejou, vai para cá, você não tem controle. Mas isso me motivou. Poder imprimir uma característica que... Mas é difícil. A sensação é essa. A sensação tem horas que é muito solitário, porque é isso, você toma decisões que nem... Não tem como você agradar a todo mundo, então tem sempre alguém na agência puto com você. Você está sempre devendo para alguém. E o senso de responsabilidade que a Karina falou. Muitas vezes você fala, mas você é CEO, por que você não impõe que você não vai trabalhar no fim de semana? Porque se você não vai pesar na de alguém. Não é por uma coisa física ou material, é porque eu sinto responsabilidade com a equipe, com aquilo. Se você fala, não vou entrar numa concorrência, ou dane-se, vou dizer um não para cá, você fala, e depois se eu tiver que demitir alguém dali a 2 meses? Então, eu acho que é isso que... Mas eu acho um privilégio a gente poder liderar de outro jeito. Não só liderar, como vocês estão mudando uma cultura de comportamento. Né? Vocês que estão aqui sentadas, vocês estão abrindo o caminho para muita gente. E foi o que a Márcia falou, cara. Parece que não era para ser raro isso, não era para ser algo diferente. E né? Você ter mulheres como CEOs na liderança, como a gente está falando aqui agora, é algo que a gente vai ver muito mais e está aumentando, porque é um lugar que pertence a vocês. O que eu ia colocar aqui, que eu acho que é muito, muito interessante, quando a Karina falou que ela se sentia só, essa solidão, eu sou empreendedor desde os 17 anos, né? E me tornei uma pessoa que eu tive que empreender para ajudar a minha família, e comecei as coisas realmente num momento muito delicado, do meu pai e tudo. E eu acho que a palavra solidão ela é uma palavra que acompanha o empreendedor. Né? Nós somos e vivemos sempre com esse sentimento de eu preciso tomar decisões. Né? E isso é muito difícil. E quando vocês falam isso, já me vem à cabeça que vocês podem se considerar empreendedoras também. Na hora que você sai da posição de uma C-level e se torna um CEO, que é um C-level também, mas vem um pouco dessa carga de eu também sou empreendedor, porque muitas vezes vocês construíram uma bagagem de executivas e que na hora que você senta nessa posição, você passa a se tornar um pouco de empreendedor também ou totalmente empreendedor. Faz sentido o que eu estou colocando? Ou vocês entendem que o trabalho de empreendedor ainda é outro? Eu acho, assim, primeiro que eu queria fazer uma pausa e parabenizar os empreendedores no Brasil. Não é fácil empreender. Eu sempre penso muito nisso, tenho muita admiração. Então, parabéns para você e para todos os empreendedores. Eu acho que tem algumas, acho que difere um pouco. Eu não sei, eu acho que você, para estar numa cadeira de CEO, você sim tem que ter uma veia. O empreendedorismo, acho que ele entra, talvez, muitas vezes, na questão de arrojar, na questão de pensar, de dar alguns passos, que é tudo que você faz, você mesmo, porque você é o seu empreendedor, você é dono do seu negócio, e você, então, empreende e toma as suas decisões. E eu acho que, numa cadeira de CEO, você tem essa mesma tomada de decisão, de ir atrás, de empreender. Mas acho assim, não sei se eu conseguiria ser empreendedora. Acho muito desafiador, assim. Acho que não é fácil. Não sei se eu vejo algumas semelhanças, mas não sei o que vocês acham, meninas. E só antes de passar o comentário, Marcinha, o que você falou da fusão, né? Só um comentário que quando me chamaram quando o Stefano me chamou para vir, eu falei, mas você tem certeza que você quer que eu vá? Porque assim, cara, eu nunca fiz uma fusão. E eu nunca fui CEO. Ele, não, tenho certeza, sim, Karina, tá, não, sim, é você. Tá, aí passou um ano, pautorando, e a fusão e tal, e fazendo. Aí eu olhei para a cara dele e falei, você só me chamou porque eu nunca fui CEO e nunca tinha feito fusão, né? Ele, não. Mas só brincando, é isso. Só quem fez sabe, e tão difícil quanto é começar uma coisa do zero também. É um outro desafio tão grande quanto, né? Então, também, aí minha admiração duplamente, triplamente a todos vocês.
Eu acho que é um pouco diferente. E eu vou dizer, porque quando a gente começou a Gut, aí eu acho que eu tinha mais o sentimento de empreendedor, que é aquele negócio, eu preciso... Você foi empreendedora. Que é aquele negócio, como é que é? Você tem que vender o almoço para comer o jantar, é diferente. Então, sei lá, você pega uma empresa do tamanho que tem a Gut hoje, que tem essas agências, né? Desde fluxo de caixa até estrutura, eu acho diferente. Hoje eu já acho que tem uma estrutura diferente e tem o lado bom, o lado ruim. Eu tenho uma puta saudades do primeiro ano que abriu a Gut, que eram 15, 20 pessoas numa sala. Você estava em todos os jobs, então você resolvia tudo, sabia. Hoje não, hoje, né, às vezes você fica com um trampo mais burocrático, chato, você não tem a visão do todo, começam a instituir processos e auditorias e coisa que... Então, tem a sua magia as duas coisas, mas eu gosto do empreendedorismo, mas acho que é diferente, já tomou um outro tamanho para o bem e para o mal. Eu acho que essa é a dor do nosso mercado, sabia? Porque eu acho que quando a gente empreende, a gente impõe uma alma na empresa. A alma do dono. Né? A gente pode falar de todas as empresas, agências, não importa. Quando a empresa tem a alma do dono, ela tem a alma do dono. Quando ela vira uma empresa com executivos, ela perde a alma. Ela vira qualquer nome. E é muito comum numa agência você ouvir falar assim, não importa para qual marca eu estou trabalhando para você. As pessoas falam isso, porque isso é a marca do dono. Não é o nome necessariamente da empresa. Então, eu separaria assim, eu acho que é totalmente diferente de fato. Porra, eu trabalho numa multinacional, numa das maiores agências do país. Eu tenho um certo conforto que o empreendedor não tem. Eu concordo muito com as meninas assim, cara... tem uma coisa da lógica do empreendedorismo versus uma multinacional que é completamente diferente. Eu não posso negar o conforto e também os desconfortos, que eu não vou entrar no detalhe, porque não vale a pena. Senão a gente vai ficar aqui até o mês que vem. Mas, tirando esse pedaço, eu acho que tem... eu acho que a gente tem que buscar a postura de empreendedor. Sim. Não é necessariamente todas as mesmas, não são necessariamente as mesmas dores, os mesmos, enfim, a mesma rotina, mas eu acho que o olhar e a busca constante por trabalhar naquele lugar com olhar de dono e não de executivo que vai ganhar o bônus no final do ano e dane-se o futuro, ele é vital. É imprimir a alma, imprimir a cultura, é o cuidado do apagar a luz, porque, independente de quem vai pagar a conta, no mínimo, você está fazendo bem para o meio ambiente, sem entrar em outros detalhes. Mas esse cuidado do dono, essa postura de empreendedor, eu acho que é o que o nosso mercado precisa. A postura do descartável, eu estou aqui um ano que vem vou para outro lugar, não importa o legado que eu vou deixar e nem o futuro que eu vou construir para quem chega... Eu acho que ele é problemático e eu acho que a gente vive muito essa dicotomia de um mercado que nasce só de empreendedores, se torna um mercado só de executivos, tanto é que hoje boa parte das agências tem colocado seus CEOs como sócios para buscar essa alma de novo, olhando o lado bom. Não vou falar o outro lado. Não, mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que a postura de empreendedor ela é vital. Que, na verdade, o que tem acontecido cada vez mais é o modelo de partnership, né? Que é justamente as pessoas entrarem como sócios porque esse sentimento de dono, de empreendedor, essa energia que traz a construção de cultura, ela é muito importante no sentido de não só ganhar o bônus no final do ano, mas de você se comprometer, na verdade, no sentido de estar o seu também. Mas uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, Márcia, foi a questão da construção de cultura. E aí eu tenho uma dúvida muito genuína aqui, por exemplo, a Karina, todas vocês entraram num lugar, vocês sentaram numa cadeira de líder, de liderança, de realmente conduzir tudo aquilo, mas e como fica a cultura do negócio? É uma cultura que vocês podem e querem e conseguem imprimir a cultura de vocês, de uma nova gestão, ou cultura é algo que já está inerente dentro do core da empresa e que você, na verdade, entra na cultura da empresa em vez de colocar da sua gestão? Qual é o teu ponto de vista em relação a isso? Eu, de novo? Eu acho que isso é negociável.
Vini, eu acho que assim, a cultura, ela é o reflexo, a palavra em si ela pode dizer muito, muito pouco, né? Assim, às vezes a gente fala cultura. Na verdade, é o comportamento das pessoas todos os dias que faz com que se torne um hábito de alguma coisa. Pode ser um hábito ruim ou um hábito muito bom, né? Pode ser dar risada, pode ser gritar, pode ser qualquer coisa. Eu acho que por exemplo, vou dar o exemplo da Liu Lara, é uma agência de fundada em 92, 33 anos, vai fazer 34. Meio óbvio, né? 33 vai fazer 34. Mas, enfim, ela tem uma cultura muito estabelecida e muito forte, ainda mais criada, né, por Luiz Lara, Jacques Liu, duas potências. Tinha muito da cultura deles. Então, quando eu cheguei, eu encontrei uma cultura forte, uma cultura que tinha muita coisa que eu não só queria aprender como manter, mas muita coisa que eu queria transformar. Porque faz parte, né? Porque faz parte do que este grupo que ele está lá liderando veio para fazer. Então, eu acho que a cultura ela se transforma todos os dias, para o bom ou para o ruim. Eu acho que ela é um hábito. É a mesma coisa que malhar, comer certo ou comer errado. Ela é um hábito diário. Ela se transforma todos os dias e ela precisa ser mantida e ela é muito difícil, especialmente quando a gente cresce, né? Por exemplo, acho que ela deve ter essa dificuldade muito grande de manter de uma agência menor para uma agência gigante. A gente, por exemplo, hoje faz uma imersão, juro, 10 dias, quem chega na agência fica sem trabalhar, só fazendo os onboardings, para entender onde está chegando, para entender o comportamento que a gente espera, o que é tolerado, o que não é. E é uma loucura, porque às vezes alguém perde a mão, a cultura vai por água abaixo. A cultura atrai e repele, né? E o time mesmo, quando você tem uma cultura forte, o time ele mantém você ou ele expulsa você. Totalmente. Vocês sentem... Eu queria falar um pouco sobre esse movimento de cultura, e eu acho que no caso de fusão, que aí eu já acho que é talvez uma nova cultura que se constrói, que você está juntando duas ou construindo uma nova baseada nessa fusão. Mas Caval ia falar agora. Não, eu concordo. Eu acho que a cultura... Eu sempre falo, entrevista as pessoas... por exemplo, na Gut a gente entrevista, quando vai um candidato, eu falo outras áreas para você entrevistar, porque se você pega alguém que... E é bom ter diversidade dentro da cultura, mas... valores diferentes, propósitos diferentes, vai ser expelido, porque cada lugar tem uma personalidade. E é o que faz. Eu acho que, no final, você tem agência, você tem marca, mas são pessoas. E eu acho que eu vejo isso, ser expelido rapidamente. Pelo menos na Gut, eu percebo isso muito claramente. Cultura forte faz isso, né? E você, Cá? Olha, nesse movimento de fusão? Eu vou contar um pouquinho, mas acho super interessante nesse caso aqui com nós três, porque são 3 exemplos de cultura muito diferentes, assim, os desafios. A Val, quando começou a Gut, de formar, né? De começar, de construir. A Marcinha, de transformar e melhorar. Então, era uma coisa que já tinha, e como é que você transforma a competência? Exatamente. E, no meu caso, que foi uma fusão, eu acho que tem uma coisa, assim, é um grande desafio, sem dúvida nenhuma. Eu acho que você lê em qualquer livro, quando vai falar de M&A, de fusão, que a cultura é um grande desafio de como é que você junta. No meu caso, eram 2, e eu sempre falo, eram 2 grandes agências com muitos anos e muito consolidadas, né? Então, assim, a WT, que vinha de Wunderman Thompson, da WT, que tinha muitos anos, assim como a Young, que a gente... Então, assim, eram duas agências grandes, com coisas muito boas e coisas ruins também. Então, assim, a gente tinha que manter coisas boas, e o que era ruim que a gente também queria parar de fazer, porque todo lugar tem coisa boa e ruim, né, gente? Nada é perfeito. E quando a gente se juntou, a gente falou, o que é a VML em termos de cultura? O que a gente espera? Como que a gente espera que as pessoas se comportem? O que a gente quer ser? Como é que a gente quer juntar todo mundo? Pegando o bom dessas 2 agências. Então, acho que a Young
tinha uma coisa muito... E aí, Marcinha, você também concorda, não? Mas sempre foi uma grande agência de grandes projetos, fazedora de grandes contas, né? Então, tinha essa grandiosidade de projetos grandes. E a WT tinha uma coisa muito de um planejamento estratégico, de um pensamento, de uma relevância social, cultural. São duas coisas muito lindas também, de entregas, mas que carregam na cultura. E a gente tem... uma coisa que vem globalmente, que a gente fala da cultura, que a gente resume em pertencimento. Então, a gente entende também que as pessoas, elas precisam se sentir parte daquilo onde elas estão trabalhando, do time e da empresa. E como é que a gente faz com que todo dia, e concordo com a Márcia, a cultura é uma coisa diária, se constrói todo dia, que atividades, que iniciativas, que postura, como que a gente faz com que as pessoas se sintam pertencentes aquele organismo que é a VML, e ao elas se sentirem pertencentes, elas sentem que elas podem ser elas mesmas, porque elas são elas mesmas e pertencem àquele lugar. Aí, eu acho que as pessoas se tornam imparáveis, porque elas dão o melhor delas, elas conseguem ser elas mesmas lá. E numa cultura muito fazedora, a gente juntou, e aí eu acho que também... Quando você chega na cadeira de CEO, você imprime muito da tua gestão ali, do que você acredita. Eu sou uma pessoa que acredito muito no fazer. Eu tenho muito prazer em botar a mão na massa, em fazer, em realizar. Acho muito importante a gente fazer uma boa estratégia, pensar. Mas se não vai para a rua, se não realiza, se não faz também, eu acho que falta. Então, tem uma cultura muito de fazedor e de pertencimento. Mas, sim... Você fala, nossa, Karina, então já é... Eu acho que não, acho que é uma construção. Tudo é uma construção, é um processo. E estamos nesse processo. A gente nunca para, né? Nunca para. Eu acho que é sempre esse organismo vivo que vai mudando e a gente vai adaptando e vai ajustando. E falando nisso, nesse organismo, eu acho que a publicidade é isso. A gente está em constante mudança, né? Toda vida surge algo novo, e aí a inteligência artificial que chega, e o mundo da mídia que vai para um canto, e a criação vai para o outro, e bomba alguma coisa, nasce uma plataforma. Hoje, como que vocês avaliam o cenário da publicidade em termos de, olhando para o lado mais da creator economy, né? Que a gente está aqui num evento de influência, né? De influência digital. Como vocês avaliam hoje o mercado da influência digital e de que forma vocês entendem as mudanças que ela tem provocado? Porque eu acho que da pandemia para agora já parece que mudou trocentas vezes, né? O que é que vocês avaliam nesse cenário de creator economy? Então, eu acho que o que você falou da pandemia para cá mudou tudo. Mudou tudo. E eu vou te dizer uma coisa, assim, que eu falei para vocês, eu saí do mercado publicitário em 2013 para voltar em 2019. Esses 6 anos foi um abismo, assim. Eu lembro quando eu voltei, eu falei, caraca, que negócio novo, porque ao mesmo tempo que é muito mais complexo, muito mais coisa para gerir, muito mais difícil fazer dinheiro, muito mais desafiador, o cliente pedindo mais e você tendo que entregar mais e cobrar menos. Ao mesmo tempo, eu lembro que, quando eu tinha saído, era assim, uma campanha para ser grande, você precisava de muito dinheiro. Tinha que pôr no ar em grandes coisas. Você não tinha anunciantes pequenos, você não fazia coisa pequena, você fazia uma ativação, não aparecia. Quando eu voltei, eu falei, gente, cara, você pode ter uma ideia pequena, menos grana, e ela aparece, e ela vira, e ela... Então, eu fiquei, assim... Aí, agora, de novo, eu me sinto... ignorante, assim. Eu estava dando um rolê com você aqui, eu falei, cara, quanto que eu estou aprendendo, né? Quando você tem... Virou outro, você não sabe se é canal, se é mídia, se é influenciador, como é que você usa seu conteúdo, quem faz o quê. Então, assim, vai ficando tudo misturado ao mesmo tempo, mas, sei lá, eu acho que abre 1 milhão de possibilidades para a criatividade no final do dia, né? Tá tudo mais difícil, está tudo mais complexo. Eu estava falando de, né, Felca falando de regulamentações ou não, de éticas ou não éticas. Premissas. Mas, sei lá, eu tendo a ficar animada com as possibilidades. E eu acho que está se abrindo uma nova era de possibilidades fantástica. Assim, qual a tua opinião em relação a esse movimento de creator economy e o momento que a gente está agora? Eu acho que a gente está num momento desafiador, sem dúvida nenhuma, porque, assim, eu acho que a economia, assim, do que a gente está discutindo no evento, é só olhar o tamanho desse evento.
É indiscutível, é uma realidade. Já é um novo meio, mídia, formato, que a gente queira chamar um pouco de tudo, já existe, não tem volta. Eu acho que a gente vive um momento desafiador, porque as agências nascem para construir marca através da criatividade, né? Assim, se a gente for olhar o KINAI, a descrição, ali, as agências de propaganda nasceram para isso. E a gente, até os anos 90, é por isso que eu acho que a gente é tão saudosista dos anos 90, as marcas eram religião. Você olhava alguém com uma Harley Davidson, você falava, conhece essa tribo. A gente juntava comunidades através das marcas. E aí a propaganda vivia seu período áureo, ponto. Anos 2000 para cá, a gente vem vendo essa transformação, mas quando a gente olha no quesito construção de marca, o que aconteceu é que as comunidades se formam e as marcas ficam desesperadas, falando, posso entrar, por favorzinho? Como eu faço para conversar aqui, por favorzinho, com você? Inverteu a lógica de construção de marca. E nessa inversão, tem duas coisas. Qual é o papel das agências? E qual é o papel dos criadores? E qual é o papel não só das marcas, mas acho que antes disso, de cada uma das plataformas nessa construção. Porque se a gente ficar no shot do impacto, ele vai embora muito rápido. E ele não vai construir um médio e longo prazo e a gente vai ter um problema para discutir valor. Não constrói comunidade. A marca em si, ela não tem a sua própria comunidade. Exato. O outro olhar que eu acho que ele é, por isso que eu digo que é um momento de desafio, é se a gente entender a lógica, que muito se falou aqui hoje, que a gente, de comunidade, e nesta comunidade a gente tem vozes ativas que podem ou não representar uma marca, com responsabilidade, com ética, com tudo que a gente não deveria falar, né? Mas a gente está precisando falar, eu acho que a gente ganha exponencialmente na construção de marca. Então, assim, acho que tem ainda muita peça solta que a gente está tentando, eu acho que agora, juntar, e eu acho que a gente ganhou maturidade, tamanho, proporção, para unir e falar, bom, o que constrói marca? Como eu construo a marca? Como a marca faz parte de tudo isso? Para não ser uma interrupção. Porque no final do dia, a gente fala de brand safety, a gente fala de um monte de coisa, mas é assim, será que as marcas e as próprias agências estão fazendo o melhor uso deste novo mundo? Que não é mais tão novo, mas que se transforma todos os dias? É novo porque todo E dia é alguma coisa nova. né? Será que as comunidades e os criadores estão fazendo bom uso das marcas? Porque senão eles também vão se queimar. Eu acho que a gente tem um desafio no final do dia de unir tudo isso, né? Sentar mais com os creators com qualidade, mais do que contratar uma audiência, falar o que a gente espera com a marca, como a gente constrói. E as agências e as marcas também entenderem o que esperam. Porque, cara, se eu quero impacto, é impacto. Mas no final do dia, não deveria ser só isso. Né? A gente deveria olhar para as comunidades e entender como a gente faz parte delas, porque no final do dia, repito, fica desastroso quando a gente entra num lugar em que a gente não comprova valor. E a gente começa a ouvir. Será que isso tem valor ou não tem valor? Para mim, tem e sempre terá. Você começa até a questionar o papel, né? Porque, na verdade, você não alinhou a expectativa. Se você quer impacto, esquece brand safety, vai para cima. Coloca 10 mil pessoas para falar. Mas se você quer construção de comunidade, se você quer esse asset de conteúdo, se você quer construir, de fato, ser uma marca love brand, mais creator, humanizar, aí são outros contextos que você vai navegar também, né? É muito do que você alinha de expectativa, né? Em cima disso. Qual que é a tua opinião, Cá? Não, eu achei, Marcinha, concordo totalmente com você. E acho também que tudo que é novo, e não acho que é novo, mas as coisas acontecem hoje com uma velocidade muito maior. E aí tudo que é novo a gente ainda tem que organizar. E eu acho que está um pouco bagunçado mesmo. E acho que isso faz ser mais desafiador. Em todo o contexto que a gente vive, fragmentação, acelerado, tudo isso vai adicionando, eu acho que nesse cenário e nessa complexidade que a gente tem. E eu acho que não é uma coisa ou outra, né? Esse é o problema, porque a gente está aqui fazendo uma escolha either or, né? Assim, é isso ou aquilo, deveria ser tudo, né? Deveria ser, inclusive, uma jornada que compusesse tudo que a gente precisa fazer com as marcas, por exemplo, que uma comunidade traz, que é conexão. Né? Ela traz essa conexão e outros meios e outras coisas que a gente faz para os nossos clientes, eles trazem uma conversão. Então, assim, como é que a gente organiza hoje
esses papéis que é veículo, é canal, é mídia, é tudo junto, para ter uma jornada organizada e segura, né, e de construção para as marcas e para todo mundo que está aqui, seja para agências, para creators, como é que a gente organiza e todo mundo sai, sente estar construindo junto e ganhando junto. Você falou a palavra conexão e a Sotaque nasceu por isso, né? Eu, como cearense, falava, porra, não acredito que a publicidade não vai ver o Brasil de verdade. Pô, não acredito que vai ficar sempre as marcas falando, tá frio, vamos colocar um cobertor. Vai frio para quem, gente? Lá no Ceará tá calor pra caralho, né? No norte tá chovendo. Então, assim, será que as pessoas elas vão sempre entender que o Brasil ele se reflete a isso aqui que a gente está, ou o Brasil ele é grande demais para a gente não aproveitar isso tudo que a gente tem? E aí, quando a gente começa a sair da TV, porque obrigatoriamente não é só mais o nosso público, não está todo mundo assistindo como era anos atrás, e a gente começa a se provocar dentro do olhar de publicidade que eu preciso chegar no consumidor, mas não é mais por aqui, quais são os canais que eu vou buscar? A gente já começa a entender o papel que o influenciador traz e o influenciador espalhado, né? O influenciador de norte a sul. Eu queria, só para a gente finalizar, porque a gente já passou do tempo, mas qual a importância da brasilidade nos negócios de vocês, falando de publicidade? Porque todas as marcas que vocês atendem vendem para todo o Brasil. Em que momento a publicidade e o time e de fato, a cultura das agências hoje, elas olham para o Brasil de verdade, na opinião de vocês? Eu começo, então. Eu acho que brasilidade é importantíssimo. Aqui nós temos 3 grandes agências, e acho que falo por nós 3 também. A gente tem grandes clientes, às vezes muitos clientes são clientes globais e multinacionais, mas eles estão no Brasil, eles estão num contexto local. Quando a gente fala, né, a gente quer ser relevante na cultura onde a gente está e onde a gente está atuando. E a brasilidade, ela é muito plural aqui, mas é muito nossa. Então, como que a gente, para mim isso é muito importante, como que a gente faz e que a gente consegue dar, através da criatividade, né, da voz e da vida, a comunicação de marcas, sendo relevante na cultura que a gente está. Como é que a gente cria essa conexão, que você acabou de falar, sendo relevante aqui. E aí isso só com a brasilidade, sem dúvida nenhuma. E uma brasilidade tão diversa como você falou. E como é que a gente, de fato, como é que a gente fala no Nordeste, no Norte ou no Sul, com coisas tão específicas, e como é que a gente consegue ser plural e diverso com diferentes Brasis que a gente tem. Então, é muito importante, mais do que nunca, diria. E desafiador, sem dúvida. Marcinha, tua vez. Minha carreira inteira, eu trabalhei com 90%, para não falar 100%, de marcas multinacionais, até chegar na Ariolara, que 99% das minhas marcas são brasileiras, empresas de dono, e ninguém faz nada nacional. Eu tenho uma marca que fala no Sul, uma marca que fala no Sul, veja, em Porto Alegre, uma marca que fala... Cara, a gente tem um mapa dentro da agência, a gente olhou e falou, cara, a gente está literalmente em todos os lugares do país e não vai dar para a gente ficar aqui fazendo comunicação. Eu tive a sorte, ao mesmo tempo, de presidir a ABAP, e eu viajei todas as capitais em que a ABAP tem capítulo, para a gente tentar explorar e começar a entender um pouco mais. Hoje a Ariolara tem, além das marcas, né, que pouco fazem nacional e cada uma está muito direcionada a determinadas regiões, a gente tem sede em São Paulo, Brasília, que olha para Centro-Oeste, e acabamos de abrir em Fortaleza. Estou feliz pra cacete. Para olhar para Norte e Nordeste, porque a gente tem cliente Norte e Nordeste. O que eu posso te dizer, Vini, assim, é um desafio, não tem jeito. Por quê? O Brasil é muito grande, o Brasil é muito diferente. A cada dia nasce uma coisa diferente culturalmente falando, porque a nossa criatividade ela está espalhada em cada um dos estados e regiões. Então, é um desafio muito grande, não tem jeito. O que a Cá falou é verdade, a gente tem que... Porque quando a gente tem os clientes aqui, eles falam, quero o Brasil. Mas aí você pergunta, você já foi lá para me ajudar a trabalhar nisso? Não necessariamente. Então, assim, a gente tem um desafio cultural muito grande, porque muito sai do eixo Rio-São Paulo, no sentido das sedes das empresas estarem. Viajar ao Brasil é muito custoso, abrir sede no Brasil é muito custoso. Assim, não é simples o processo, mas não tem jeito.
né? Cada vez mais a gente vai ter uma comunicação granular em todos os sentidos, inclusive na regionalidade. E eu acho que é um desafio que a gente vai enfrentar eterno. O que eu acho que vai começar a acontecer cada vez mais é a busca por parcerias, porque, surpreendentemente, de forma muito positiva, a gente tem mais de 4 mil agências no nosso país, extraordinárias, em todos os estados do nosso país. Então, a gente vai começar a aprender, a fazer parceria, a aprender mais, e eu acho que isso já está acontecendo. Mas é um desafio, porque, cara, pegar a cultura popular, a hora que ela nasce no interior do Mato Grosso, para falar de agro, estou dando só um exemplo, não é simples. Um bom caminho é cocriar, né? É pegar essas pessoas e tentar puxar o máximo de ideia e de possibilidade delas. Eu acho que outra coisa que eu acrescentaria ao que elas falaram é, como o Brasil é gigante, eu acho que quem você contrata. A gente, quando a gente faz um censo da agência, assim, entre outras coisas, a gente faz por região. Legal. Eu acho muito importante ter gente de todas as regiões, de todos. A diversidade do time, né? Porque quando você tem a diversidade do time, você vai plugando as pessoas, não só para criar ou para fazer estratégia, mas ela conhece alguém que vai fazer a parceria com você, e isso faz muita diferença. Outra coisa que eu sinto, que não está ligado só à brasilidade, ou ao tamanho do Brasil, mudou muito pós-pandemia, por causa de home office ou por causa da hiperconectividade, porque é óbvio, eu prefiro 1000 vezes fazer uma reunião 6 horas da tarde de videoconferência do que pegar o carro, ficar 1 hora no trânsito, entra, sobe, faz crachá, tira a foto, passa no reconhecimento facial, volta, faz a reunião, mais 1 hora para voltar. Mas eu vejo muito a galera que está entrando hoje, difícil. Primeiro, já é difícil trazer a galera para o escritório, nem que sejam alguns dias por semana. E a outra eu lembro que eu vivia fazendo campo com o cliente. Mesmo que você vá em São Paulo, vai em São Paulo, na periferia, num mercadinho de 2 checkouts, a diferença que é de você entrar no Extra, no Pão de Açúcar, não sei o quê. Você fazia muito isso, você fazia campo, você ia na casa do consumidor, você passava o dia fazendo lá rota, não sei o quê. Cara, juro, back to the bases, assim, eu não vejo mais a galera fazer. Por quê? Porque você está conectado e não é só por preguiça, é porque a hiperconectividade também te botou 10 reuniões no dia quando você tinha 5, é difícil tirar a galera de casa. Então, assim, você ganha em muita coisa, em tempo, qualidade de vida para algumas coisas, mas você perde em outras. Assim. Eu sinto que perdemos o dedo no pulso de algumas coisas. Não dá para você ver pela uma tela o comportamento de alguém. Eu lembro de ir em casa de consumidor e ficar sentada lá das 2 às 6 da tarde. Você vê o filho voltar da escola, você vê o que ele faz de lanche, você vê com o que a mulher lava a louça, você vê com o que o vizinho vem te pedir uma xícara de não sei o quê. Eu não vejo mais fazer isso. Eu acho que faz muita diferença. Gente, que aula. Eu quero agradecer, de verdade mesmo. Muito obrigado. Realmente, assim, para sair aqui muito inspirado. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Obrigado. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigada a você. Obrigada.